Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Que a paz do Senhor esteja no seu coração. Sou eu, o Padre Roger Araújo, que tenho a grata satisfação e imensa alegria de juntos meditarmos a Palavra de Deus através do estudo da Bíblia no meu dia a dia. Nós queremos que a Palavra de Deus seja cada vez mais o alimento da nossa vida. Como diz Monsenhor Jonas, a Bíblia foi escrita para você. A Bíblia foi escrita para que nós nos alimentássemos dela, porque ela é a Palavra de Deus que alimenta o nosso coração. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença para sermos alimentados, direcionados pelo Teu amor e pela Tua bondade. Nós queremos, Senhor, sermos enriquecidos pela Tua Palavra, incentivados, motivados pela Tua Palavra, porque ela faz nova todas as coisas. Pai amado, Pai querido, Pai de bondade, Pai de ternura, Pai de amor, Pai de compaixão, tenha misericórdia de nós e envie sobre nós o Teu Espírito Santo. Luz divina, luz sagrada, luz que acende todas as trevas do nosso coração, que tira a nossa alma da escuridão terrível, onde nós muitas vezes nos encontramos. Misericórdia e compaixão de nós, Senhor, que a Tua Palavra guarde e ilumine o nosso coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que beleza é a palavra do Senhor nosso Deus, e tudo o que Ele faz merece fé. Tudo que o Senhor faz merece fé no nosso coração, e a palavra dele é que traz muita luz para o nosso coração. Ainda que é muito importante dizer, gente, que alguns textos a gente possa ter uma compreensão obscura deles, né? Até porque a gente tem que ter um pouco da compreensão histórica do momento em que o povo vive, do contexto em que as coisas estão acontecendo, e a contextualização cultural, religiosa, jurídica é muito importante para que a gente entre. Mas o mais importante é deixar-se guiar pela palavra e deixar que a palavra de Deus, a gente possa ir tirando dela os elementos que alimentam a nossa vida. Assim diz a narrativa para nós do capítulo 6. A arca do Senhor esteve por 7 meses na região dos filisteus. Os filisteus chamaram sacerdotes e adivinhos e perguntaram: que vamos fazer com a arca do Senhor? Dizei-nos como devolvê-la ao seu lugar. Eles responderam: se devolverdes a arca do Deus de Israel, não a devolvais vazia, mas enviai uma reparação por vosso pecado, e sereis curados. Então sabereis que a sua mão fica pesando sobre vós. Eles perguntaram: o que devemos dar-lhe por nosso delito? Eles responderam: de acordo com o número dos príncipes dos filisteus, 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, porque foi a mesma praga que atingiu a vós e vossos príncipes. Fazei imagem dos vossos tumores e também dos vossos ratos que devastam a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Talvez ele retire sua mão, que pesa sobre vós e sobre vossos deuses e vossa terra. Por que endurecestes vossos corações, como fizeram os egípcios e o faraó? Depois que o Senhor os tratou com severidade, não mandaram embora os israelitas de modo que partiram? Agora, pois, procurai e preparai um carro novo e 2 vacas com cria que ainda não tenham sido postas sobre a canga. Atrelai a vaca ao carro e mandai os bezerros de volta ao curral. Tomai a arca do Senhor e instalai-a no carro, e as imagens de ouro que lhe pagais como reparação, colocai-as num cofre ao lado da arca, deixai-a partir. Ficai observando se tomar o caminho de sua terra, pois Bet-Sames foi o Senhor que nos causou este grande mal. Senão, saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu, mas aconteceu por acaso. Assim fizeram, tomaram 2 vacas que amamentavam seus bezerros e atrelaram-nas aos carros, mas deixaram os bezerros no curral. Puseram a arca do Senhor no carro
e também o cofre com os ratos de ouro e as imagens dos seus tumores. Nós vamos agora ali para o versículo 14, que diz assim: o carro chegou ao campo de Josué de Bet-Sames, e ali parou. Havia naquele lugar uma grande pedra. Racharam a madeira do carro, oferecendo sobre ela as vacas em holocausto ao Senhor. Os levitas tinham descido a arca do Senhor, ao seu lado o cofre que continha as imagens de ouro. Haviam depositado tudo sobre a grande pedra. Naquele dia, o povo de Bet-Sames ofereceu holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Quando 5 príncipes dos filisteus viram isso, voltaram a Acaron no mesmo dia. Então, essa primeira parte, eu queria que nós tomássemos a resposta que está no versículo 3, que foi a resposta que os sacerdotes, os adivinhos dos filisteus deram ao povo. Se devolverdes a arca de Deus, do Deus de Israel, não a devolvais vazia, mas enviai uma reparação por vosso pecado. Sereis curados, então sabereis, porque a sua mão ficou pesada sobre vós. Mesmo sendo sacerdotes pagãos, eles reconhecem que os filisteus ofenderam o Senhor nosso Deus. Ou seja, faltaram com respeito, faltaram com amor. E, aliás, o amor é uma exigência de quem de fato presta um culto verdadeiro a Deus. E eles não deviam amor a Deus porque não amavam a Deus. Mas mesmo quando a gente não ama, nós respeitamos. O que nós podemos esperar de toda e qualquer pessoa humana é que respeite o Senhor nosso Deus. Assim como nós devemos respeitar cultos que não é de acordo com aquilo que cremos, acreditamos, não é de acordo com aquilo que a nossa fé nos ensina, mas o amor exige respeito. Então, nós queremos que nos respeitem na nossa fé. Como nós também precisamos aprender a respeitar aqueles que creem, que pensam e que professam o amor a Deus, a fé a Deus, de uma forma diferente. Os filisteus tinham seu próprio Deus, quiseram misturar. Então Deus não se mistura com os cultos humanos, com os cultos pagãos, com os cultos desse mundo. Essa é a primeira coisa. Agora, reconhecendo que erraram, eles são tomados por um sentimento de reparação. Epa, não basta devolver. Está advertindo aqui os sacerdotes filisteus. É preciso reparar o vosso pecado e sereis curados. Meus irmãos, muitos de nós não somos curados das marcas que o pecado deixou em nós, porque o pecado, na verdade, ele paralisa a nossa vida. Vamos ver lá, depois aquele paralítico que é levado ante Jesus, Jesus vai dizer: olha, os seus muitos pecados são perdoados, levanta-te e anda. Não basta se arrepender dos pecados, do mal que praticamos, é preciso repará-los. Os próprios sacerdotes pagãos, sacerdotes dos filisteus, está chamando a atenção do seu próprio povo para que repare o mal que fizeram ao Deus de Israel, ou o culto do povo de Israel. Nós muitas vezes pecamos, nos arrependemos de uma forma superficial, mas o pior, nós não reparamos. Desculpa, se eu peguei isso aqui que não é meu, não me pertence, não basta eu ir lá dizer: eu errei, eu pequei, eu peguei o que não era meu. Eu tenho que reparar, eu tenho que devolver aquilo que eu peguei do outro. Que isso não pertence a mim, pertence a ele. Se eu feri a honra do outro, se eu prejudiquei a honra do outro, não basta eu pedir desculpa, eu tenho que reparar, dizer publicamente para quem eu denegri a imagem do outro. Mas não pode ser daquela forma como os jornais fazem, não. Coloca uma manchete de jornal denunciando, acusando, e quando, entre aspas, reconhece o lapso, o erro que cometeram, coloca uma notinha de pé de jornal que ninguém lê, e a reparação não é feita. Então,
Não basta saber que errou, é preciso reparar o erro. Se eu jogo leite no chão, eu preciso recolher, limpar o chão, preciso devolver o leite que eu desperdicei, que eu joguei fora, que eu estraguei ou assim por diante. Não basta limpar, é preciso devolver e reparar o mal que eu estraguei. Se eu pego esse copo que não é meu e deixo esse copo cair, ele quebrar, eu não vou simplesmente pedir perdão, eu errei. Tenho que pedir, é fundamental reconhecer o erro, mas é preciso devolver o copo, repará-lo. Se eu não sei colar peça por peça, então eu tenho que dar um jeito de alguma forma sentir que eu cometi o erro. O que os filisteus estão tomando consciência aqui, nesse capítulo 6, é que profanaram, é que feriram a fé, o culto do povo de Israel, mas sobretudo ao coração do Deus de Israel. Veja que eles têm um temor, um temor de medo, né? Aqui é um temor de medo, não é um temor de reverência ao Deus de Israel, sabe do que do Deus de Israel é capaz e por isso querem reparar o erro que cometeram. Então, termina dizendo o versículo final: os filisteus instituíram a arca do Senhor, descei e fazei-o subir ante vós. Quando eles restituíram, quer dizer, eles devolveram, eles repararam o mal que fizeram. Então, repara, ou melhor ainda, reparemos tudo aquilo que fizemos que prejudicou o outro, prejudicou a Deus, prejudicou a nós, para que a gente possa ser restabelecido também na graça. Muito bem, vamos chamar o Padre Antônio Xavier para que nos ajude a crescer aqui na compreensão da Palavra de Deus que alimenta o nosso coração. Este capítulo de hoje é muito interessante. A arca que tinha sido capturada pelos filisteus, quando ganharam a guerra ali de Israel e colocaram fogo em Silo, que levaram ali então para o seu acampamento e tantos problemas que aconteceram na cidade, levaram eles a devolver a arca. E esse capítulo nos mostra essa ideia da devolução da arca. E é interessante que ela nos mostra um elemento da consciência que é muito importante. Vejam só, eles entenderam que ter trazido a arca, ter tirado ela de Israel e ter levado ela para a cidade deles foi realmente um ato de profanação. E a profanação não pode ser simplesmente ignorada e dizer, não, devolve lá e acabou. Não, mas exige uma compensação. E por isso, não só vão devolver a arca, mas vão devolver com muitos bens ali para aqueles que a estão recebendo, exatamente com a intenção de que sejam oferecidos bons sacrifícios para que Deus aceite o pedido de desculpa deles e pare com a situação que lá acontecia. É interessante que essa é exatamente a noção de reparação que é presente diante dos atos ruins que se comete. Quando nós temos diante de nós, assim, o mal que alguém comete, ou até que nós mesmos somos capazes de fazer, um pecado que foi cometido, nós vamos e pedimos perdão, nos confessamos, e exige sempre uma reparação. Porque o mal, infelizmente, depois de feito, de cometido, ele produz uma história, e essa história precisa ser sanada também. Se eu agir com grosseria com alguém, existe um sentimento provocado naquela pessoa que vai ficar ali, a menos que eu vá lá e peça desculpas e estabeleça um outro vínculo possível de paz. Uma pessoa que rouba uma outra, alguém que mata alguém, né? Alguém foi lá e matou uma outra pessoa e de repente se arrependeu. Se confessou, foi perdoado, mas isso não faz com que aquele que morreu ressuscite imediatamente e retome suas atividades. Então aquela família ficou sem aquela pessoa, quer seja o pai, quer seja o filho. Aquela dor, ela ficou presente. E por causa disso, todo o mal que fazemos exige uma reparação. E a reparação é feita sempre com algo que para nós realmente é muito importante. Quase sempre ela deve ser feita com a mesma coisa, mas em sentido oposto. O mal foi contra a vida, então que seja uma ação a favor da vida, mas que seja público. Isso é importante. Quando nós vemos hoje algumas pessoas que estiveram dentro de movimentos que militavam a favor de aborto, a favor de tantas coisas complicadas na nossa sociedade, e essas pessoas se sentem erradas, o caminho é aquele de publicamente assumir a posição contrária, de poder dizer, o mal que eu criei, agora eu preciso resolver. Principalmente nessas situações difíceis, é a coragem de chegar e de dizer, eu estava errado.
porque isso é importante, porque se alguém me escutou antes, precisa me ouvir agora e dizer: esquece tudo que eu disse até aqui, porque eu estava errado, ou equivocado, ou enganado, seja lá o que for, mas que seja estabelecida uma forma de reparação. Senhor meu Deus, misericórdia e compaixão de nós. Misericórdia dos males que tenhamos cometido. Misericórdia, Senhor, dos pecados que tenhamos consentido em nossa vida, mas sobretudo de não termos reparado. Ensina-nos a reparar as brechas da nossa vida, onde permitimos que o mal entre por meio delas. Mas sobretudo, Senhor, nos dê a consciência dos erros, dos pecados, para que possamos realmente reparar nossa vida, consertar nossa vida, iluminar nossa vida pelo Teu amor e pela Tua palavra. Que a Tua bênção, Senhor, esteja conduzindo e iluminando os nossos passos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Muita paz e muita ternura de Deus no seu coração, que o bom Deus abençoe cada dia da sua vida. Eu te espero, então, no nosso próximo programa, A Bíblia, no meu dia a dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.